Bem-vindo a mais uma leitura bíblica diária, né? Fazemos essa leitura anual da Palavra de Deus e hoje nós estamos em 66 dias de leitura e você é meu convidado, amém? A permanecer aqui e estarmos compartilhando essa palavra. Para todos um bom dia, graça e paz e vamos lá para mais um tempo de leitura. Aproveite e toque aí no aviãozinho e convide aí um máximo de pessoas que você puder, tá bom? Vai convidando aí, vai chamando o pessoal, fala, acorda, povo desperta, mais um sábado. Estamos aqui na presença do Senhor com mais uma leitura bíblica diária. Vamos compartilhar aqui alguns textos para a glória do Senhor. Vamos lá. Acredito que são esses. Graça e paz. Bom dia, Márcia. Bom dia, Thaís. Bom dia, vamos para mais um dia de leitura, não é verdade? Que bênção, né? 66 dias lendo a palavra de Deus, estamos indo para o 10º livro da Bíblia, segundo Samuel. Estão conseguindo acompanhar a leitura? Ontem nós fizemos uma leitura não de 4 capítulos, mas de 7 capítulos, né? Olha lá. Onde foi mais capítulos, né? Para que a gente pudesse encerrar aí o livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, não é verdade? Uma leitura boa. E hoje nós estamos entrando no segundo livro, né? Segundo livro de Samuel. E nesse segundo livro nós vamos ainda continuar vendo aí, né, as histórias do reinado de Judá, a posse do reinado de Davi, né? Então nós vamos ainda continuar com muito contexto histórico, né? Então vamos lá sem demora, enquanto as pessoas vão entrando aí, a gente já vai adiantando. Então hoje nós vamos ler, né, 2 Samuel, do capítulo 1 ao capítulo 4, né? Nós temos essa leitura de hoje e nós vamos falar, né? Como eu sempre falo aqui, não tem como eu ler todos os 4 capítulos, tá? Então eu costumo sempre repetir essa informação, mas sempre eu vou estar focado em alguns textos, né? E em alguns versículos específicos ou capítulos específicos que hoje eu quero gastar um pouco mais de tempo aqui, né? No capítulo 2 dessa leitura de hoje, né? Aqui no capítulo 1 nós vamos ver, né, Davi, né, ser informado pela morte de Saul, né? Então, lá no final de ontem, né, o capítulo 31 do primeiro livro de Samuel, nós vamos ver, né, a morte de Saul, como Saul acaba morrendo, e não só Saul, mas Saul e Jonathan, né, e seu filho. E aqui no capítulo 1 nós vamos ver Davi receber esta notícia, né? Então, Davi não estava com Saul e Jonathan, não foi à guerra, até porque esta guerra, né, os reis mandaram, né, os reis amalequitas, onde Davi estava abrigado, mandaram Davi ficar, né? Eles não acreditavam que Davi iria guerrear contra Israel, e de fato, se Davi tivesse ido, Davi não ia guerrear contra, né? Guerrearia contra o povo de Israel. E aqui, no capítulo 1, nós vamos ver um dos soldados, né, informar a Davi o que tinha acontecido, né? A morte do rei Saul e a morte de Jonathan, né, seu amigo. E o que me impressionou nesta leitura é mais uma vez, irmãos, a honra com que Davi trata não somente a Saul,
mas a sua descendência, né, o seu amigo Jonathan também. Quando esse soldado amalequita informa a Davi, né, que havia matado Saul, Saul estava com a lança ultrapassado sobre ele, mas estava vivo ainda, né? E aí o soldado fala para Davi, olha, o Saul estava com a lança transpassada aqui, ó, capítulo 1, a partir do versículo 6, né? Estava só apoiado nela, o homem respondeu, capítulo 1, versículo 6. O homem respondeu, aconteceu de eu chegar ao monte Gilboa e ver Saul apoiado em sua lança, enquanto o carro de guerra e cavaleiros inimigos se aproximavam dele. Quando ele se virou e me viu, gritou para que eu me aproximasse dele. Aqui estou, Senhor, eu lhe respondi. Ele perguntou, quem é você? E eu respondi, sou Amalequita. Então ele me suplicou, venha cá e mate-me, pois a dor é terrível e quero morrer. Então o matei, pois sabia que ele não sobreviveria, né? Quando Davi escuta isso, Davi não celebra, né, dizendo acabou, né, o meu acusador, o meu perseguidor, né? Davi não esboça esse sentimento, né, de alguém que queria se livrar de Saul, né? Embora, né, a gente viu toda a perseguição que o rei Saul fez a Davi, Davi não tinha esse conceito de que eu preciso me livrar de Saul, né? Não, pelo contrário, né? O que Davi tinha era que o mesmo Deus que colocou Saul era ele que tiraria Saul da frente do reinado. E quando isso acontece, eu fiquei, né? Aqui a leitura de hoje traz uma surpresa, porque Davi, ele olha para o soldado amalequita e diz, né, versículo 14, né? Davi perguntou, como você não teve medo de matar o ungido do Senhor? Olha lá. Davi não se alegrou com a morte de Saul e de Jonathan, né? Ele afirma aos soldados, você não teve medo, né? E então Davi chama os soldados e ordena aos soldados, mate esse soldado, mate esse soldado. O soldado feriu o amalequita com a espada e o matou, né? Davi disse, você condenou a si mesmo ao confessar que matou o ungido do Senhor. E aqui a gente vê uma fidelidade, irmãos, que talvez a maioria das pessoas não tem, né? Uma fidelidade, mesmo depois de ser perseguido pelo seu Senhor, mesmo depois de Saul tentar várias e várias vezes contra Davi, a gente vê a lealdade de Davi ao ouvir um soldado inimigo falar que matou o seu Senhor. Ele não se alegra, mas pelo contrário, ele mata o assassino do seu Senhor, ele mata o soldado. Embora, olhando o texto, esse soldado age com um golpe, né, de misericórdia. Tá? Saul já estava ferido. Saul, acredito que, como ele disse, ele não sobreviveria. Então, esse golpe que esse soldado amalequita dá é um golpe de misericórdia. Mas Davi não olha assim. Davi olha mesmo com desprezo, dizendo, não, você matou, né, o ungido do Senhor, e ele acaba matando, né, este soldado. Né? Então aqui a gente percebe muito, muito mesmo a lealdade de Davi a Saul, né? Davi não foi motivado pelos seus sentimentos, Davi não foi motivado pela circunstância, Davi não foi motivado pela perseguição que o seu rei Saul, né, havia tido contra ele, a perseguição de matá-lo, as várias tentativas de matá-lo. Davi não foi inflamado, Davi não foi influenciado, né, pelo mau comportamento de Saul. E aqui a gente pergunta, né? Aqui a gente está vendo um rei
que perseguiu Davi, que tentou matá-lo várias vezes, né? E Saul faz isso porque Saul descobre de fato que Davi seria o seu substituto. Então, se Davi agisse com uma atitude contrária, dentro do nosso conceito humano, de visão simples, Davi não estaria errado, né? Mas aqui a gente percebe a honra deste menino, né? Deste homem, né? Agora homem, né? Chamado Davi, que Deus ungiu e consagrou, né? Que Deus separou para assumir o reinado de Israel. Então, é surreal esta honra, que nós possamos aprender aqui, sabe, com esse texto, que a gente não deixe a circunstância manipular os nossos sentimentos, que a gente não deixe a circunstância manipular as nossas decisões, né? Tem muita coisa que nós podemos tirar aqui desse capítulo 1, versículo a partir do 6, né, do 6 até o 15, né? Tem muita lição. Olhando para o texto, dá para a gente tirar a honra, a lealdade de Davi, né? A visão de quem esse rei era, de que esse homem era, na realidade, soldado, né? Fiel ao seu líder a todo instante, né? Jamais tentou, né, contra o seu rei, né? Tinha uma palavra profética. Deus, por várias vezes, entregou Saul nas mãos de Davi, mas Davi falou: não vou fazer nada contra o meu Senhor, né? Quem dera essa fosse a atitude de muitas pessoas hoje. Hoje as pessoas, a igreja, né, as ovelhas estão prontas a assassinar uma outra pessoa, às vezes só porque olhou feio, né? Nós precisamos realmente de um batismo de amor, de um batismo de honra, sabe, e lealdade entre a igreja, entre sua liderança, né, e seus liderados, entre autoridades pastorais e líderes que são levantados ao ministério e que só porque recebeu uma profecia, só porque recebeu algo da parte de Deus, só porque recebeu a unção, só porque está liderando, perde-se a lealdade de quem colocou a pessoa ali, de quem ajudou, de quem ensinou, de quem preparou, de quem direcionou, sabe? Você ou eu ali até chegar aonde nós estamos ou aonde Deus quer que nós estejamos, Deus preparou pessoas para fazer isso. E que eu e você não esqueçamos, sabe, de olhar para os nossos mentores, olhar para os nossos líderes, pastores e olhar com honra, sabe? Olhar com honra, mesmo a gente sendo perseguido, né? Há uma lição, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo motivados pela circunstância e por sentimentos, que nós possamos agir como Davi, sabe? Olhando com misericórdia, olhando com graça sobre o seu líder, né? E a gente tem aqui vários pontos, né? Davi tinha um argumento de que, peraí, tá, chega, Saul, tá na hora de Saul morrer mesmo. Deus já o rejeitou, né? Deus já arriscou Saul dos seus planos, mas Davi se mantém íntegro, né? Soldados até tentaram estimular Davi a cometer um assassinato contra Saul, mas Davi sabia quem ele era. Não é por acaso que Deus vai chamar este homem de homem segundo o meu coração, sabe? Não é por acaso. E aí a gente vem aqui para o capítulo 2, e é onde eu quero aqui comentar algo que me chamou muito a atenção. No capítulo 2 aqui de 2 Samuel, né, a gente vai falar de quando Davi é ungido rei, né? Segundo Samuel, capítulo 2, versículo 1. Depois disso, Davi perguntou ao Senhor: devo voltar para alguma das cidades de Judá? Sim, respondeu o Senhor. Então Davi perguntou: para que cidade devo ir?
para Hebrom, disse o Senhor. Então Davi partiu com as suas duas esposas, Ainoã de Jerel e Abigail, a viúva de Nabal, do Carmelo, e também com os homens que o acompanhavam e suas famílias. Eles se estabeleceram nos povoados vizinhos a Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram Davi, rei do povo de Judá. Então, o que é importante aqui, meu bispo, nesse capítulo 2? O que é importante? Há uma expressão muito poderosa aqui nesse texto do capítulo 2, né? E bem no primeiro versículo, né? Depois disso, Davi perguntou ao Senhor, né? Isso aqui sempre vai nos chamar a atenção. Por quê? Porque nós com a nossa humanidade, nós com a nossa capacidade, muitas das vezes nós não perguntamos ao Senhor o que podemos fazer, como devemos fazer, se é tempo para fazer. Nós não perguntamos, sabe? Nós costumamos buscar a Deus quando encontramos impossibilidades, né? Na sua maioria das vezes. Não quero aqui gerar uma totalidade, né? Ser radical e gerar uma totalidade, mas uma boa parte, né, de nós, a boa parte da igreja não procura Deus, sabe? Não pergunta para Deus o que devemos fazer, como devemos fazer, para onde devemos ir, quando devemos ir, né? A gente, embora tenha o conceito de relacionamento com Deus, mas nós não perguntamos para Deus como devemos, como essa dependência que nós estamos enxergando aqui de Davi, né? Davi pergunta ao Senhor, e agora? Né, eu devo voltar, porque ele estava onde? Ele estava em Ziclag, né, na terra dos amalequitas. Né, ele estava ali, seguro, né, porque Saul estava ali tinha tentado matá-lo, né, agora tinha a família de Saul para enfrentar. Saul ainda tinha filhos vivos, então tinha filhos de Saul ainda para enfrentar. Tinha que tomar o reinado de uma certa forma, tinha que ser levantado como rei para dar continuidade aí ao reinado de Judá. E a gente vê Davi, né? Vê Davi nessa expressão. Depois disso, perguntou ao Senhor: devo voltar para alguma das cidades de Judá? Né? Então há uma pergunta, né? E essa pergunta é uma dependência. Davi estava procurando a Deus por dependência. E agora, Senhor, tu me ungiu como rei, qual é o próximo passo? Né? Me refugiei em Ziclag e agora, né, eu posso voltar, posso retomar, né, a minha vida, posso ir atrás do plano que o Senhor prometeu. E aqui o Senhor direciona claramente a Davi, direciona claramente a Davi, orientando que ele volte para Hebrom, né? Volte para Hebrom, e lá em Hebrom, né, os homens consagram a rei, né, a Davi a rei. Então, o que eu quero nem falar, afirmar com você nessa manhã, é que você possa fazer como Davi, sabe? Que nós possamos fazer como Davi, consultar a Deus. Não viva, sabe, a vida como eu já sei de tudo, eu sei como deve ser vivido, eu sei como fazer, e por saber como fazer, a gente vai fazendo no automático, sem perguntar, sem orar, sem pedir direção de Deus. Isso eu estou dizendo, claro, referente à nossa vida pessoal, né? Então peça mesmo orientação a Deus. Ah, mas bispo, mas Deus responderia? Vai depender da sua intimidade. Vai depender da sua intimidade para com Deus, né? Às vezes nós entramos nesse dilema, mas precisa. Será que Deus não está tão ocupado? Irmãos, Deus não está ocupado demais para quem ele é íntimo. Deus não está ocupado demais para aquele que ele tem intimidade. Está lembrado lá de Gênesis, né? Gênesis, lá no começo, quando a gente vai falar do nosso patriarca Abraão, a gente está vendo ali
né, o patriarca Abraão, e de repente Deus desce para visitar Sodoma e Gomorra, né? Tinha uma sentença contra Sodoma e Gomorra, e Deus desce na terra. A Bíblia vai falar que Deus desce, ele e mais dois homens, né? E ali, claro, são dois anjos, desce ele e mais dois seres, uma teofania de Deus, uma personificação de Deus. E Deus desce para conversar. Ele fala: poderei eu esconder alguma coisa de Abraão? Olha o relacionamento, né, que tinha. Não teve nenhum decreto, não teve nenhuma fala de Deus para saber o que Abraão deveria fazer, né? O que Abraão tinha que fazer? Nada, nada. Pelo contrário, quando aquele anjo, aquele ser que representava Deus, fala para Abraão que ia destruir a cidade, Abraão intercede pela cidade, né? Abraão intercede pela cidade, intercede, né? Porque tinha ali o seu sobrinho Ló estava na cidade. Então Abraão intercede. Nas intercessões de Abraão, ele não consegue achar justificativa suficiente para a não destruição da terra, a não destruição de Sodoma e Gomorra, né? Mas Deus ouve o clamor de Abraão e tira da cidade Ló e sua família, né? Que seria filhas e esposa. A esposa acaba olhando para trás, se torna numa estátua de sal. Então, olha lá, né? Deus, ele é tão soberano, ele é tão grandioso, ele precisaria, né, ir comunicar com Abraão, e o texto faz questão de falar: como esconderei algo de meu servo Abraão? Né? Como esconderei alguma coisa de Abraão? Isso só acontece por algo chamado intimidade. Abraão tinha uma intimidade com Deus, né? E aí, quando você olha para a sua vida, quando a gente olha para a nossa vida, e a gente está perguntando para Deus, às vezes, o que devemos comprar, se devemos fazer, o que devemos fazer concernente à nossa vida, a gente nunca pode olhar e falar assim: mas isso aqui é insignificante demais. Para Deus importa, irmãos. Para Deus importa. Se você faz Deus participante de quando você for escolher uma roupa, vai depender da sua intimidade. Se você faz Deus, sabe, alguém íntimo, quando você vai comprar um carro, uma casa, quando você quer tomar decisões, uma mudança de emprego, né, um elevar na empresa, um investir na empresa, você convida Deus, sabe, para saber se é o momento de investir, se é o momento de mudar de local, se é o momento de permanecer, se é o momento de crescer, né, como empresário, como pessoa, né, como profissional, se é tempo de estudar, qual faculdade fazer. Se você leva a Deus essas questões, vai depender da sua intimidade o que ele vai te responder. Porque ele está pronto a responder. Por que muitos não escutam? Isso é ausência de intimidade, não adianta. Não tem outro direcionamento, irmãos. O fator é: as pessoas hoje não ouvem ao Senhor, as pessoas hoje não recebem direção de Deus, não é porque não são santas, não é nada disso, não é porque são pecadoras, todos nós somos pecadores. Agora, a grande questão é: qual que é a sua intimidade? Você tem intimidade o suficiente para falar com Deus e Ele te responder? Como você trata? Como você o trata? Sabe, eu estava aqui em casa ontem, olha só, preste atenção. Eu estava aqui em casa ontem, algumas pessoas sabem que eu estou afastado, eu estou com um problema sério na coluna, já estou fazendo tratamento, e por isso eu estou afastado já há algum tempo do INSS. E aí eu estava aqui, irmão, sabe, falando com Deus, né? Deus, o que eu devo fazer? Né? Eu devo voltar a trabalhar mesmo com essas dores, mesmo com os meus problemas, ou eu permaneço, né, aqui pelo INSS, né, falando com Deus o que eu deveria fazer, né? Qual seria o próximo passo, né? Porque Ele que sabe, irmãos, Deus que sabe do meu amanhã,
Deus que sabe o que é melhor para mim amanhã, né? E aí Deus me deu sinais. Escuta, irmãos, aí, por isso que eu estou falando e falo isso não com uma presunção, dizendo, nossa, o bispo Rodrigo é o homem que Deus escuta. Não é nada disso. A minha intenção aqui em partilhar este texto com você não é me colocar neste lugar como o homem que Deus escuta. Não é isso. Mas é partilhar com você a intimidade. Você pode ter um nível tão grande quanto eu tenho, ou até maior ainda. Mas vai depender da sua insistência, da sua intimidade, da sua procura a Deus. A Bíblia vai dizer que Deus não vai rejeitar aquele que o procurar. Aquele que bater, a porta vai se abrir, aquele que buscar vai encontrar, né? Então, Deus está esperando que você o busque, mas não busque como uma fábula, não busque como alguém imaginário, não busque como você olha para o nada e busca Deus como o nada, né? O ser, né? Alguém que está muito distante, que está lá. Não, você não pode buscar a Deus como apenas um ser que está lá na eternidade, sentado num trono, comandando e governando todo o mundo. Não é esse senso de intimidade. O senso de intimidade que Deus quer que buscamos é o senso que Jesus nos ensinou. Por que Jesus, irmãos, Jesus, ao falar com o Pai, né, a falar com Deus, melhor dizendo, ele usa a expressão Pai? Porque Pai é alguém que está próximo, tá? Pai é alguém que está próximo. Ah, bispo, mas a gente tem tantos pais distantes. Essa não é a figura do verdadeiro pai. Porque pai é alguém que está próximo. Pai é alguém que está assistindo, acompanhando, preparando, motivando o seu filho. É alguém que está ali para fortalecer, para impulsionar o seu filho, né? E a gente vai ver Jesus nos orientar a chamar Deus, não como os fariseus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não, Jesus nos convida a chamar Deus de Pai. Porque para um pai você fala uma noite mal dormida. Para um pai você fala uma dor de uma topada que você deu no chão e ali seu dedo machucou e está meio dolorido. Dá para se viver? Dá para viver. Dá para a gente se virar, a gente mesmo pode procurar os caminhos, é verdade, a gente pode, mas o Pai, esse senso de intimidade, nos fornece uma dependência nele, uma confiança nele e uma exposição dos nossos problemas, das nossas dificuldades, né? Para Deus nos trazer clareza, para o Pai nos mostrar qual é o melhor caminho, né? Da coisa mais simples e da coisa mais relevante ou mais complexa da nossa vida. Então, nesta live de hoje, eu quero fortalecer isso ao seu coração. Viva neste nível de independência, sabe? Fale com o Senhor, crie com Deus uma intimidade que, ao se vestir, a roupa que você vai vestir, importa se aquela roupa vai glorificar a Deus ou não, se aquela roupa vai escandalizar a Deus ou não. A gente se preocupa com tantas coisas, mas a gente não se preocupa com as coisas mínimas da vida. Aí você pode falar assim, poxa, pastor, mas Deus está aí preocupado com as nações passando fome, nações em guerra, e Deus vai parar para me ouvir falar sobre a minha roupa? E aí eu vou repetir para você, dependerá do seu nível de intimidade. Vai depender do seu nível de intimidade. Eu estou usando aqui o trocar de roupa por algo bem banal mesmo, sabe? Algo bem banal, mas que se você fizer Deus o seu participante, se você fizer Deus o participante principal da sua vida, uma troca de roupa, uma muda de roupa importa para Deus. Por quê? Porque não é a muda de roupa. Não é
não é a muda de roupa, não é o atravessar a rua, não é ir ao trabalho, coisas básicas que a gente precisa fazer. Não é isso. É o convite. É o convite de Deus, ou melhor, é o convite para Deus, mostrando a sua opinião importa. O Senhor importa. Eu poderia buscar todo mundo, mas eu estou buscando o Senhor para isso. Da coisa mais simples à coisa mais complexa da sua vida. E aí, isso nos dá possibilidade, irmãos, de errar menos. Isso traz a possibilidade de sensibilidade a Deus. Isso traz possibilidade de uma intimidade com Deus que a gente, às vezes, nunca chegou neste lugar. Sabe? Há um senso, quando a gente entra neste lugar, há um senso de intimidade com Deus que muitas pessoas nunca vão experimentar. Sabe? E aí, essa intimidade vai fazer com que Deus responda a você e não responda a outros. Por quê? Porque você é especial, porque você é o protegido, porque você é o favorito de Deus, como a gente já ouviu aí, eu já ouvi, né? Uma vez uma pessoa pediu oração e falou assim para mim: ô bispo, ora lá, porque Deus às vezes escuta ao Senhor e não me escuta. Eu disse: não, ele escuta a todo mundo. Responder é um outro nível. A gente escuta todo mundo, irmãos. Responder é um outro nível. E sabe qual o exemplo que eu trago? Você tá dentro do transporte público. Vamos lá? Você está dentro do transporte público, falando, perguntando algo, falando algo ali. Todo mundo te escuta, mas quantos te respondem? Quantas vezes a gente vê pessoas dentro do trem, do ônibus, se queixando da vida, se queixando dos problemas, falando da dificuldade do trabalho ou da família, e você está do lado, sentado do lado da pessoa, ouvindo ela lamuriar, ela reclamar. Você responde ela? Eu garanto que não. Você dá alguma palavra de ânimo? Eu garanto que não. A gente até sente a necessidade, o nosso coração até mexe e fala assim: poxa vida, que situação triste que essa pessoa está vivendo. Mas você responde ela? Você dá orientação para a vida dela? Na maioria das vezes, não. Por quê? Porque é alguém que você não tem intimidade. Agora, se nesse mesmo transporte público chegar um conhecido seu e começar lá a muriar da vida, apresentar as queixas, sendo um conhecido seu, sendo alguém que você tenha um mínimo de intimidade, você vai falar para a pessoa: ô fulano, ô meu irmão, minha irmã, não pense assim. Sabe, Deus pode fazer diferente. Eu garanto que você vai dar uma palavra pelo fato da sua intimidade. Pelo fato da sua intimidade. Esse é o senso, queridos. Né? Às vezes a gente quer chamar Deus para resolver só as coisas extraordinárias. Agora vamos lá. Se a gente não tem intimidade com Deus, para as coisas simples, para as coisas que eu sei que eu posso tomar a decisão, Deus vai me responder nas coisas extraordinárias? Não sei não, viu? Eu até me arrisco a dizer que talvez o que você receba é o silêncio. Porque você só o chamou porque se tornou complexo demais. Você só o chamou porque você viu que era impossível, agora não dá para me fazer. É mesmo, Bispa Nilza, é mesmo, é forte demais. E a gente precisa melhorar. E aqui não tem uma receita, sabe, pessoal, não tem uma receita mística. Não, faça tanto tempo de oração, faça isso, faça aquilo. Não, tudo vai te ajudar. Um tempo de jejum vai te ajudar muito, o jejum é muito importante. Tempo de oração, com certeza. Como é que você quer desenvolver intimidade sem oração?
Leitura da palavra, com certeza. Como que você quer se aprofundar se você não lê a Bíblia? Tudo isso vai te ajudar. Mas a única coisa que pode facilitar a sua intimidade com Deus, dentro de tudo isso que você precisa fazer, orar, ler a Bíblia e jejuar, é algo chamado constância. Algo simples. Constância. É permanecer no mesmo lugar. É fazer todos os dias as mesmas coisas. Bispo, vai ser repetitivo. Vai. Os primeiros dias vai ser repetitivo. Os primeiros dias vai parecer que você está fazendo todos os dias a mesma coisa. Mas continua. Tenha constância. Permaneça. Ore, 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 ore. Leia a Bíblia. Se jejuma, consagra, não muda. Até a chave virar. Até o de repente de Deus acontecer. Quando de repente acontecer, eu quero afirmar para você nesta manhã, eu garanto para você que nunca mais você será a mesma pessoa. Nunca mais. Porque você chegou no lugar de rompimento da sua vida. E aí, esta intimidade que você encontrou em Deus, você nunca mais perderá. Nunca mais. Nunca mais. A oração não será um peso, o jejum não será um peso, a leitura bíblica jamais se tornará um peso. Porque você gerou algo chamado intimidade. E quando a gente é íntimo de alguém, a gente quer passar muito tempo com essa pessoa. A gente quer falar a todo momento com ela, ou não é assim? Então, não deixe para buscar a Deus. Não deixe para buscar a opinião de Deus somente, irmãos, quando as coisas forem complexas demais. Complexo só quando é complexo demais. Às vezes as pessoas perguntam para nós pastores, né? Como isso, como aquilo, como manter um relacionamento, como ser isso, como chegar nesse lugar. O nome disso é constância. Seja constante. Porque na realidade é isso, eu quero encerrar, sabe, com essa última palavra aqui. A realidade, ou a verdade, não é chegarmos, porque chegar a gente chega. Experimentar dos dons sobrenaturais de Deus, a gente experimenta. Sentir o toque do Espírito, a gente sente. Se envolver com Deus, chegar neste nível de envolvimento, a gente chega. Mas o problema é que a gente não é constante, logo a gente perde. A gente teve aquela experiência que marcou a nossa vida. A gente ouviu a Deus, aquele ouvir a Deus, nossa, gerou algo na gente, ficou, uau, que sobrenatural, né? E a gente começa a colocar experiências em patamares, não, essa experiência foi surreal, essa aqui foi... Porque a gente não foi constante. A gente não foi constante, a gente parou. A gente sentiu o mover, a gente sentiu o sobrenatural, a gente sentiu o toque, e para a gente a experiência bastou para falar da existência. Mas será que você busca isso? Você busca uma experiência para falar de uma existência, ou você busca uma experiência para tratar relacionamento? Porque o correto de buscar uma experiência deve sermos para saber que é possível e não sair daquilo que é possível. Não sair deste lugar de experiência, sabe? Permanecer neste lugar de devoção, de aproximação, de intimidade, preparado para ouvir, disposto a falar, disposto a obedecer, porque a intimidade com Deus também vai reservar isso. Disposto a ouvir e dispostos a obedecer. Não cometer os erros que Saul cometeu, porque Saul estava ali disposto a ouvir, mas não estava disposto a obedecer. Então não adianta a gente querer ouvir a Deus, e quando Deus fala, e eu já vi, sabe, nesse pastoreio, nessa caminhada com Jesus, eu já vi alguns discípulos,
algumas ovelhas falar assim: ah, eu sei o que deve fazer, mas eu não quero fazer. Então você se tornou o senhor da sua vida. Você se tornou o senhor, você não quer Deus como seu senhor, você quer Deus como um xamã para resolver os seus problemas. Você quer Deus, irmãos, não alguém para ser o seu amigo, para ser o seu pai, alguém de intimidade. Você não quer Deus para isso. Você quer um Deus para resolver o seu problema. E Deus, ele não está ali apenas para servir, para resolver os nossos problemas. Deus está com a gente para ser pai. Sabe, Deus, ele quer, o maior prazer do nosso Deus é ser pai, irmãos. Não é ser lembrado quando precisa. É ser lembrado todos os dias. É falar com Ele todos os dias. Às vezes nós temos, escute, queridos, às vezes nós temos relacionamentos com pessoas que a gente nunca chegou a ter com Deus. Uma profundidade de relacionar com pessoas que a gente nunca chegou a ter com Deus. E aí eu levanto uma pergunta para você e acredito que eu vou encerrar com essa pergunta. Será que essa pessoa ela é mais importante do que Deus na sua vida? Uma pessoa que você troca mensagem todo dia, você liga para ela e fala todo dia, e liga para falar as mesmas coisas, liga para perguntar as mesmas coisas, liga só para rir, liga só para comentar o que viu na internet, o que viu nas redes sociais. Manda, não deixa, mas manda mensagem todos os dias para esta pessoa. E Deus, irmãos? E Deus? Aonde está? Onde está Deus para você? Onde está Deus? Será que Deus só está isso para as coisas extraordinárias? Para as coisas complexas da nossa vida? Eu também, Márcia, eu também preciso melhorar a cada dia. A cada dia eu não carrego na minha vida como eu alcancei este lugar, não. O meu conceito é eu sempre estou buscando neste lugar. Eu sempre estou querendo subir mais um degrau. Eu sempre estou querendo, sabe, continuar caminhando. Eu não alcancei, eu estou alcançando. A visão não é essa. Eu alcancei uma espiritualidade, eu alcancei uma intimidade. Não, eu estou alcançando. Porque Deus é infinito. Deus é infinito. E se você não quer cansar, se você não quer se cansar com Deus, você precisa entender isso. Eu não alcancei, eu estou alcançando. Eu estou correndo. Eu gosto muito, sabe? Eu gosto muito, irmãos, da expressão que o apóstolo Paulo vai usar em suas cartas, tratando o evangelho como uma corrida. Porque uma corrida ela tem dois desafios. O primeiro desafio é chegar na linha de chegada. A gente sai da linha de partida com essa função, com essa missão de chegar à linha, né, de chegada, de romper, né, de passar a linha de chegada. E o segundo conceito é não parar. Se você parar de correr, você não vai alcançar nunca o final. Você não vai chegar na linha de chegada. Você não vai romper a última fase. Então é não parar. Então não parar é manter uma constância. Sabe? Todo mundo que já correu, 10 minutos eu encerro. Todo mundo que já praticou a corrida como esporte, sabe que eu estou dizendo como esporte, tá? Não como competição, porque competição está no outro nível, embora aquilo que eu vou dizer também sirva. Todo mundo que já correu sabe que se a gente quiser alcançar uma meta, né, nessa corrida, ultrapassar, né, quilômetros que a gente já percorreu, ultrapassar metas que a gente já alcançou na corrida,
a gente tem que ter constância. Não adianta hoje eu correr 5 quilômetros e amanhã correr 2 quilômetros. Aí no outro dia a gente corre 10 quilômetros, mas no outro dia a gente corre 5 quilômetros. Não. Toda corrida precisa ter uma constância ali. Uma constância, todos os dias correndo a mesma coisa. No decorrer do caminho da corrida, tem partes da corrida que a gente tem que manter o estímulo da corrida. Não dá para ser menos e nem mais. Você tem que manter naquela velocidade, manter naquela respiração, para que você consiga alcançar o seu objetivo. Tem que ter uma constância. Isso veio uma lição até para nós. Nós começamos, né? Não é assim? Todo ano a gente vê pessoas começando a academia. E aí a pessoa, quando começa a academia, ela quer pegar mais peso. Cada dia ela quer pegar mais peso. Ela quer ficar. E não, aí com poucos dias ela se cansa ou ela se machuca ou o treino acaba sendo forte demais que aí no outro dia ela não consegue voltar porque ela está toda dolorida. Então, o objetivo de alcançar metas e desafios é constância. Faça devagar, mas seja constante. Faça pouco, sim, mas seja constante. Quantas vezes a gente quer começar uma vida de oração, irmãos, uma vida de intimidade com Deus, mas a gente já quer começar com 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. Irmão, você não orava 20 minutos, como é que você quer começar orando 1 hora? Você não orava meia hora, 30 minutos, você quer começar? Não, eu comecei um projeto agora eu vou orar 2 horas todos os dias. Irmão, você não começava com 20 minutos. Essa empolgação sua vai durar 1 semana, 15 dias e vai acabar. Então comece devagar, mas faça todos os dias. Se a proposta do seu dia, né, é 20 minutos, faça 20 minutos. A gente costuma usar uma desculpa, né? Bispo, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Não, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Você não sabe administrar o seu tempo. Pega ali, qual que é o seu dia? Como que é o seu dia? Mapeia o seu dia, faz um mapa, né, do seu dia. O que você faz pela manhã, à tarde, à noite? Quais são os horários vagos? Quanto tempo eu tenho vago para fazer? E ali pega ali, às vezes você vai ter 1 hora. Eu tenho 1 hora durante o meu dia. Nesta 1 hora, você, eu vou orar. Não, divide essa 1 hora, eu vou ter 20 minutos. Nessa 1 hora eu vou pegar 20 minutos para orar, 20 minutos para ler a palavra e 20 minutos para ficar em silêncio. Vou ficar ali em silêncio esperando Deus falar. Eu vou ficar meditando em Deus, pensando naquilo que eu acabei de ler na palavra. 20 minutos. Quando você vê, você passou 1 hora. 1 hora de devocional. Às vezes a gente fala 1 hora de devocional, as pessoas falam assim, eu não consigo ficar 1 hora, daqui a pouco eu começo a repetir toda a oração. Você não precisa orar 1 hora. Começa devagar. Ore ali 10 minutos, 15 minutos, eu não sei o seu nível de intimidade. Mas comece, fica ali, sabe, 20 minutos ali com a sua oração, orou, apresentou ao Senhor as suas queixas, não só aquilo que você quer que faça, né? Porque se a gente quer levar o relacionamento com Deus, a gente começa, né? Vamos lá, a gente começa de um dia errado. A gente faz o nosso relacionamento com Deus um lugar de reclamação e não de intimidade, e não de relacionamento. É um lugar de reclamação. Você chega a Deus e reclama tudo que você quer. Eu quero isso, abençoa isso, abençoa aquilo. Deus faça isso, faça aquilo, faça isso e faça aquilo, faça isso e faça aquilo e acabou. Acabou. E você levanta da oração dizendo, uau! Acabei minha oração. Não. Isso não é intimidade, irmãos. Isso não é relacionamento. Relacionamento com Deus é onde você, sei lá,
senta no sofá, na cama, na mesa, né, na cadeira, na mesa, ou ajoelha, sei lá, conforme você tiver costume, não sei, ou deitado de pé, não sei como é. Mas você fala com Deus. Fala, Deus, ó, hoje eu amanheci legal, sabe? Hoje eu tô bem, hoje eu amanheci, sabe, contente, sabe? Meu espírito tá alegre, que benção, eu tô feliz por estar aqui, né? Começa a contar, sabe? Eu comecei a contar, né? Ó, que nem hoje é 66 dias do ano, né? 66 dias do ano. Fala, Deus, eu estou feliz que eu estou há 66 dias aqui no mesmo lugar, sabe, orando. Eu quero agradecer ao Senhor por estar 66 dias orando, 66 dias lendo a Bíblia, sabe? Eu não perdi nenhum dia, eu estou aqui todos os dias com o Senhor, eu não deixei passar, eu quero agradecer por isso. Mas tem dia que você vai levantar e você não vai querer, né? E aí você vai para a oração, vai dizer isso: Deus, hoje tá punk. Porque hoje eu não queria estar aqui, não, Deus. Hoje meu corpo está dolorido, sabe, Senhor? Meu, tô sem estímulo nenhum. Não queria nem falar com o Senhor hoje. Quer saber? Eu não sei nem o que falar, Senhor. Sabe, então eu tô aqui, eu vou ficar aqui, tá bom? Hoje eu não quero nem interceder, tô sem estímulo de interceder pelas pessoas. Eu não vou apresentar ninguém hoje, não, Senhor. Hoje eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui com o Senhor. Se o Senhor quiser falar comigo, o Senhor pode falar. Se o Senhor também não quiser, tá tudo bem, eu vou ficar aqui. E aí você fica em silêncio, fica quieto, sabe? Porque tem dia que a gente tá bom para falar, mas tem dia que a gente não tá. E a gente oscila na nossa vida com Deus por causa disso, porque o dia que a gente não tá bem para falar, a gente quer forçar a gente a falar. Não, eu preciso lá orar e apresentar as 300 teses ao Senhor. Não. Para ali e fala, hoje não tá bem não. E ali pode saber que durante você falar assim, não tá bem, você fala assim, nossa, Senhor, estava conversando, Pai, com uma pessoa, sabe, ontem, e o Senhor viu a situação, Deus. Senhor, o que a gente pode fazer, Pai? Eu não posso fazer nada, irmão. Você sabia? Eu falo assim com Deus, o que a gente pode fazer, mas na realidade é o que Ele pode fazer. Mas eu incluí a gente porque a palavra ou o contexto é relacionamento. Quando eu falo assim, o que a gente pode fazer, isso é relacionamento. O que o Senhor vai me usar para fazer? Qual é a palavra que o Senhor vai me dar? Qual é o sentido? Qual é o caminho que o Senhor vai me dar para percorrer com essa pessoa, para ajudá-la de alguma forma, né? Então, é conversando com Deus, sabe? Mas seja constante. Depois ali, mais 20 minutos, leia a palavra. Leia 20 minutos só, pega a Bíblia, abra aí, se estiver fazendo a leitura como nós estamos fazendo a leitura anual, com 20 minutos você lê 4 capítulos, 20, 30 minutos, você lê 4 capítulos sossegado, até menos. Você lê, aí medita, leia de novo, não entendeu? Leia de novo, pega o texto, leia 200 vezes o mesmo texto. Fala, Senhor, eu li, não entendi nada, não vou passar para outro não, eu vou ficar aqui, sabe? Se você não está acompanhando a leitura anual, leia um livro, procure um livro da Bíblia, mas não fique lendo, leia com meditação, sabe? Leia aquele texto todos os dias, pega lá a oração do Pai Nosso, Mateus 6, 9, leia todos os dias, e fale, o que tem aqui? O porquê que Jesus disse isso? Por que Jesus ensinou essa palavra, essa oração? O que ele quis dizer? E quando você menos esperar, os seus olhos se abriram, o seu sentido se abriu e a palavra deixou de ser apenas um livro. A palavra deixou de ser apenas um livro pregado por muitos pregadores, por muitos pastores. Essa palavra se tornou, a Bíblia se tornou algo vivo. A oração deixou agora de apenas você falar. Você vai ver. Se você for constante, 10, 15, 20 minutos, você vai ver que você vai aumentando este tempo automaticamente. E além de aumentar automaticamente, vai ter dias que você vai chegar na presença do Senhor e você estava bem, mas quando você chegou, quando você falou assim, Deus, agora a gente pode conversar, ali você vai começar de repente a chorar e você fala, Senhor, eu estou chorando, eu não sei nem qual é o motivo.
Às vezes você está chorando por gratidão, porque você está alegre, você se sente tão assim, sabe, incapaz de Deus poder te... Quantas vezes, sabe, eu fui para a oração e eu fui para a oração e eu falei, Deus, eu estou aqui, mas eu me sinto tão inútil, sabe? Sabe, por quê? Por que que o Senhor me escolheu? Por que que o Senhor quis falar comigo? Eu não consigo olhar para a minha vida e achar mérito para isso. E eu estou orando por gratidão, porque no meio de muitas, no meio de milhões de pessoas, o Senhor decidiu me escolher, o Senhor decidiu falar comigo, e eu estou grato por isso, Senhor. Eu estou grato, porque eu sou imperfeito, eu sou pecador, sabe? E eu estou aqui podendo ter o privilégio de ouvir o Senhor. Quantas vezes eu já fui assim, outras vezes eu já fui com uma dependência total, dizendo, eu preciso ouvi-lo hoje eu preciso, havia um desespero no meu coração, e eu dizia, Senhor, hoje eu preciso ouvi-lo, eu preciso, Senhor, nem que fosse só sopre, sabe, só o vento assim, ó, só o vento para me sentir que o Senhor está aqui, porque hoje eu estou precisando, né? Teve dia de eu sentar no sofá aqui de casa para falar com ele e falar, estou cansado, não quero falar nada não hoje, Senhor. Mas eu estou aqui, tá bom? Eu vou passar o nosso tempo aqui em silêncio. Mas eu estou aqui. Se o Senhor quiser falar, se o Senhor quiser conversar comigo, eu estou aqui. Se o Senhor também não quiser falar nada, não precisa falar não, mas eu estou aqui. Então depende do nível de intimidade, né? Eu estou falando de uma maneira muito simples, sabe? Eu não estou nem trazendo aqui algo teologicamente, né, para ilustrar. Não, eu estou fazendo muito simples para você compreender o desafio, né, de fazer Deus participante, sabe? Para que quando a gente falar com Ele, Ele responda com muita facilidade. Você tem a resposta de Deus com muita facilidade. Às vezes nós olhamos para homens aí que a gente acompanha, às vezes na internet, a gente fala, meu Deus, né? Como que Deus, nossa, olha lá, como que, nossa, aquele homem é um grande homem. Claro, irmãos. Senta com aquele homem e pergunta para ele, como que é seus dias? Ele não trata Deus como alguém, sabe, esquecido, alguém que eu só vou buscar, sabe, no tempo que eu estou precisando, nada. Pode saber que aquele homem faz de Deus participante. A gente vai ver homens e mulheres que passavam 10 horas, 12 horas de devocionais, 8 horas de devocionais. A gente pega e fala assim, meu Deus, como essas pessoas conseguiram? Porque elas não mecanizaram Deus. Elas não mecanizaram. Deus não cabe, meus queridos, Deus não cabe no nosso quadrado. Quando digo nosso quadrado, é o nosso formato de Deus. Como Deus vai agir, como Ele deve agir. Não, Deus não cabe. Deus não cabe. Voltando para o texto lá de Abraão, Gênesis, né? Deus desce, bate um papo com Abraão, depois vai embora, depois volta, bate um papo novamente, conversa, estimula, depois ele não volta, ele fala direto com Abraão, sem voltar uma teofania de Deus. Ele fala, Abraão, né, tu és meu filho, eu te prometi, vocês terão uma grande geração. Olha lá. Mas ele não apareceu como a outra vez ele apareceu. Ele não veio em pessoa como a outra vez ele veio em pessoa. Mas Deus, ele falou. Ele estava olhando, ele estava presente. Amém? Se deixar, eu vou passar o dia inteiro aqui falando que eu gosto. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor desperte em você, sabe, um espírito de constância. Constância. O que eu desejo para você nesta manhã é isso, um espírito de constância. No nome de Jesus. Amém? Obrigado pela sua atenção, mais uma vez. E amanhã, novamente, 8 horas da manhã, estaremos aqui, se assim Deus nos permitir. E vamos orar, não é verdade? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse tempo, vamos agradecer a Deus por esse entendimento, e grandes coisas o Senhor fará, grandes coisas o Senhor fará no nosso meio, na nossa vida, na nossa família, grandes coisas. Amém? Amém, 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 amém. Glória a Deus.
Senhor, obrigado por mais este tempo, mais esta leitura, Senhor. Hoje nós não lemos, Pai, tantos versículos, é verdade. Nós não lemos tantas histórias hoje de Davi, o seu reinado, mas esses dois fatores me chamaram muito a atenção nesta manhã, o fator de lealdade e honra que Davi tinha com Saul, e a sensibilidade, a preocupação de Davi em ouvir o Senhor e só se movimentar mediante a tua palavra. De pedir a sua opinião, qual seria o próximo passo, para onde deveria seguir, para onde deveria ir. E eu agradeço ao Senhor por esta revelação, porque eu entendo que é neste lugar que o Senhor nos quer. O Senhor nos quer uma constância na presença dEle. Que todo dia nós voltemos para o mesmo lugar, que todo dia nós falamos com Ele, que todo dia nós apresentamos a Ele, que todo dia nós nos envolvemos com Ele, não só dia de cultos, dia de reuniões, dias de culto doméstico ou de célula, seja qual for a nomenclatura, mas Deus quer que nós estejamos envolvidos com Ele todos os dias. E esta é a proposta, Senhor, do meu viver, do viver dos teus filhos, é nos envolver com Deus todos os dias. E Deus vai nos responder da coisa mais insignificante que talvez nós achamos com a coisa mais complexa, Senhor. Eu quero que esses nossos irmãos que nos escutam nesta manhã, seja aqui agora, né, pela live, ou aqueles que vão ouvir a live depois no canal do YouTube, que eles possam entender este nível de intimidade. Não existe nada insignificante que Deus não seja participante. Não existe nada insignificante que Deus não seja participante, Senhor. Que o Senhor não seja participante, Senhor. Nós queremos fazer do Senhor participante de todas as coisas na nossa vida, na nossa família, no nosso ministério, onde nós andarmos, onde nós formos, o Senhor é participante na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Que Deus vos abençoe. Obrigado pela presença de todos e beijão no coração de vocês e até amanhã, tá bom? Até amanhã.